Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, já trazendo ao nosso coração esse relacionamento de amor, né, de Cristo Jesus para com os seus filhos. O Evangelho de ontem, de Bartimeu, cego de Jericó, e o de hoje, de Zaqueu. Quem Jesus vai procurar em Jericó? Um encontro na entrada da cidade. Que momentos maravilhosos, né? Então, vamos fazer a reflexão desse Evangelho, né, na luz do Espírito Santo, pedindo a Deus para ter esse conhecimento da palavra de Deus, o entendimento dessa forma que Jesus se aproxima, esse coração que se aproxima das pessoas e que a gente temos que ter amor, querer aproximar também perto de Jesus. Até já adiantando, é interessante o evangelho de ontem, né? Jesus passa, né? Passa e Zaqueu e o Bartimeu, né? Jesus passa, Jesus sabia que ele estava ali, né? Jesus sabia, eu acho que tem a luz aqui atrapalhando. Jesus sabia que estava ali. E interessante que ele pergunta, né? Ele não diz que é Jesus, mas ele não grita por Jesus, né? Filho de Davi, né? Reconhecendo realmente quem era Jesus, o Messias. E eu vou falar um pouquinho do Evangelho de hoje. Então, hoje a reflexão é para isso, né? Para a gente se aprofundar na busca do Evangelho da Palavra de Deus, para conhecer mais a Jesus, conhecer o coração de Jesus, ter o gosto de conhecer a pessoa de Jesus, né? Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado. Perdão, gente, isso aqui não é o de hoje, não. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começavam a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que maravilhoso, né? Ao contrário de Bartimeu, ele não tinha coragem de gritar, né? Então Jesus trabalha cada pessoa de uma forma. Ele não tinha coragem de gritar, mas ele fez muito, né? Ele tem uma frase de Santo Agostinho que fala que quando o coração está inquieto é porque Deus já está trabalhando, Deus já visitou. Então, aquele encontro já estava marcado, né? E Jesus sabia que se ele fez o que ele pôde, né? Subir na figueira, a figueira tem um significado muito grande, né, na nossa vida. As batalhas ou a igreja, as pessoas que nos aproximam de Deus, a gente pode ver assim também dessa forma, né? Uma forma de a gente conseguir encontrar Jesus, a vida de oração, encontrar o Senhor. E Jesus, diferente, né, de ontem do Evangelho, Bartimeu, Jesus não chamou pelo nome, e Zaqueu chama pelo nome, né? Desce depressa, que hoje vou jantar na sua casa, hospedar na sua casa, né? E a gente temos que meditar isto, né? Como ser ovelha, né? Jesus, ele conhece cada uma das suas ovelhas, né? O cego de Jericó, ele passou direto, né? Ele sabia. Então existe um mistério de Deus ali, né?
Jesus sabia que ele ia gritar, então todo mundo mandou até ele calar a boca, né? Cala a boca. Mas ele não, ele continuou gritando. Então, enquanto as pessoas desprezavam o Bartimeu, quando ele gritou, né, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus respondeu. Jesus o acolheu, traga ele aqui. Pronto, então ganhou, né, ganhou tudo o que precisava na vida dele, né, encontrar Jesus. Né, e Jesus não foi logo curando, pegando ele por abraço, levando para o canto, como já fez com outros. Não, né, o que tu queres. Ali para aumentar a fé de todas aquelas pessoas. A importância de a gente gritar pelo Senhor. Às vezes a nossa vida está tão pregada a esse mundo, a essa terra, que a gente nem percebe Jesus passando. Né? A gente não consegue perceber Jesus passando. E se a gente perceber que ele passou, a gente tem que gritar pelo Senhor. Gritar, clamar. Porque a gente não pode, gente, caminhar com as nossas próprias vontades, com as ilusões que a gente acha que é certo. Entendeu? Não tem como. A gente precisa da luz do Espírito Santo. A gente precisa da graça de Deus para poder trilhar neste mundo. Para poder juntar tesouro no céu. Não focar só nesse mundo, juntar tesouro nesse mundo, não. A gente tem que parar um pouco. Senhor, o que tu queres, São Francisco? O que tu queres que eu faça? Né? Vai e reconstrói a minha igreja. Então, olha o que Francisco fez. Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, a gente tem que fazer dessa forma. Senhor, o que tu queres de mim? Né? Aonde tu queres que eu sirva, Senhor? Eis-me aqui. Né? E Ele é Deus, Ele escuta. Né? E interessante aqui, eu vi um escrito que eu achei muito bonito, eu queria ler aqui, ó. Porque a ovelha depende totalmente do pastor. Ela confia, escuta a voz e se deixa conduzir. E quando falamos de Jesus, isso significa entregar a vida àquele que sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando nós não sabemos. O pastor não leva a ovelha para qualquer lugar. Ele conduz para águas tranquilas onde há paz, pastos verdes onde há alimento, lugar seguro, longe dos lobos. Quando a ovelha tira os olhos do pastor, ela se perde. Entende? Eu fico até muito forte essa fala. Quando a ovelha tira os olhos do pastor, ela se perde. O cego de Jericó, Bartimeu, ele estava cego, mas ele está enxergando muito mais do que as pessoas que estavam ali. Né? A gente precisa ter o olhar de Jesus, conseguir conquistar que Jesus olhe para a gente, conseguir atrair a atenção do Senhor. A gente precisa, né? Se esbarrar. A gente se esbarra com tanta gente nesta vida, na nossa história. A gente precisa se esbarrar com Jesus. A gente precisa ouvir a voz. Aí é diferente, né? Tragam ele aqui. Mas de qualquer maneira ele encontrou o Senhor. E ele precisava daquele encontro. É isso que todos nós precisamos. Mas a gente consegue gritar. A gente consegue gritar no nosso íntimo. Gritar pelo nome de Jesus. Que às vezes a nossa vida, se a gente sai do trilho da vontade de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus, a gente vai se perdendo espiritualmente. A pessoa vai dormir sem orar. Vai dormir sem rezar. Amanhece sem rezar. Ah, eu sou uma pessoa boa, não preciso. Já saiu do trilho. Vai seguir seu próprio coração. E o coração vai ficar coração de pedra. Um coração duro. Um coração duro. Eu vou até compartilhar uma experiência. Às vezes quando interessante, tem pessoas que quando eu passo uma situação de alguém que está sofrendo, as coisas fluem. Né? A graça chega rápido. Aquela pessoa que está sofrendo consegue o que ela deseja. Agora já tive caso de partilhar os mistérios de Deus, a providência de Deus, e aquilo que foi falado causou repulsa, né? Causou desprezo e desvalorizou o mistério. É assim. Então é como está a terra do nosso coração. Né? Imagina a vida, como é que a vida desse homem mudou, Bartimeu. Ele não só voltou a enxergar, ele viu Jesus. E Jesus direcionou a fala com ele.
É isso que a gente precisa. Se na história da nossa vida nós não parar diante do Senhor, a gente não contemplar a face de Cristo, a gente não fazer uma ação de graça, que as lágrimas, o dom das lágrimas é um dom maravilhoso. Quando a pessoa está com o coração de pedra, ela não consegue. Não tem o dom das lágrimas. O dom das lágrimas é para quem dá esse grito. É para quem reconhece a sua miséria, como Zaqueu. Zaqueu, ele estava insatisfeito com a vida dele. Mas ele tinha o desejo de amar a Deus. E Deus já sabia. Engraçado, a figueira, né? A gente vai olhar também Natanael, né? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Que coisa linda. Então Deus vê todos nós. Então, Marconi, mas eu não consigo perceber a vontade de Deus, eu não consigo perceber Deus falando comigo, eu não consigo perceber. Muitas vezes a gente não precisa, a gente precisa sentir o amor de Deus. E a gente vai sentindo o amor de Deus e a fé da gente vai crescendo a partir da oração e da meditação do Evangelho. A leitura do Evangelho é Deus falando conosco. Uma vez eu na missa eu questionei, quando eu comunguei o Senhor, eu disse: Senhor, tu é tão calado. Tu é tão calado. E aí Jesus colocou muito forte no meu coração, como que dizendo: Marconi, como assim? Eu falei tanto, tá tudo escrito, por que você não lê a Bíblia? Leia a Bíblia. E aí eu comecei a dar risada assim, né? Nossa, tá bom, Senhor. E eu ficando feliz com isso. Então a gente, quando lê a palavra, a gente temos que degustar a palavra de Deus. A gente tem que ler, nem que seja um versículo, um capítulo. Eu sempre gosto de falar, uma vez eu estava muito cansado e eu não vou ler só uma palavra de Jesus. E aí quando eu abri na Bíblia, quando eu fui ali em cima e Jesus chorou. Pronto. E ali foi a minha meditação, foi a minha oração. Né? O Senhor chorou. Né? Que coisa, né? Então, continuando. Quando a ovelha tira os olhos do pastor, ela se perde. Quando mantém os olhos, ela caminha seguro. Olhar para Jesus significa manter o coração ligado a Ele. Jesus, ele tem um carinho muito especial para as suas ovelhas. E ele é, como é que eu posso dizer? Jesus, ele tem um jeito peculiar para tratar cada uma de suas ovelhas, porque ele ama de verdade. Ele ama de verdade. Ele é o bom pastor. Como é que a gente não vai querer conhecer Jesus? Como tem um padre Douglas, né, que ele foi do candomblé, ele teve umas histórias dele muito fortes aí, e ele teve uma experiência com Jesus, né? Ele viu Jesus, entrou em repouso e ele disse que era mais real como estamos aqui assim, né, vendo a pessoa mesmo. E Jesus disse: você está me procurando? Estou aqui, agora você é meu. E ele disse o seguinte, falando no programa do Dunga, ele disse: Dunga, hoje eu sou padre por isso, porque eu quero encontrar esse homem novamente. Porque se eu viver a minha vida toda aqui na terra e não encontrar ele, para mim a vida não tem sentido. Né? Olha que coisa maravilhosa. Então, a identidade, agora sim, existe, gente, a gente pode se afastar. Quando a pessoa se afasta dos planos de Deus e por Deus, a pessoa trilha sozinha. Entendeu? E ela sofre, vai se machucar, porque nós somos ovelhas, nós somos pequenos, né? Nós somos que cegos, nós precisamos do pastor para nos conduzir. E como é bom precisar do pastor. Gente, é tão bom a pessoa necessitar totalmente de Jesus, até a proteção, porque ele ficou nu na cruz para esconder nossas misérias. Olha que coisa maravilhosa, para esconder nossa vergonha. Por isso que a gente temos que buscar a santidade com todo o ardor do nosso coração. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Sede santo como eu sou santo, Deus Pai fala. E Jesus, sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Olha, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Então o convite à santidade, Jesus nos chama. E ela é uma batalha diária. Agora a santidade é simples, né? A gente simples para Deus, mas para nós é uma luta diária. Mas é viver as coisas simples. Se a gente conseguisse, gente, caminhar na simplicidade do dia a dia, no amor, na bondade, a gente está vivendo a vida santa. E orar, tentar contemplar a face de Jesus. Imagina, olha que coisa mais santa do que isso.
Zaqueu em cima da árvore. Ele se esforçou, correu, foi à frente, subiu para ver Jesus. Ele nunca imaginava que Jesus iria falar aquilo, né? O convite, e já se pontificando de ir na casa dele, desce depressa. Mas ele queria só ver Jesus, ele buscou. Então, quando a gente se prostra, a gente coloca a cabeça no chão, né? Se prostrar, suplicar, é uma oração verdadeira. Né? Isso que é bonito, esse mistério de buscar intimidade com o Senhor. E quando o Senhor nos fala algo, quando o Senhor revela, a gente para. Né? Quantas vezes é bom, é que eu não quero contar algumas coisas, mas é bom, né? Quando você percebe a mão de Deus agindo. Você regala logo os olhos, meu Deus, Deus está agindo aqui, Deus está agindo. Então, como é importante a gente tirar esse caminho na vinha do Senhor, nos projetos de Deus, correr que nem Natanael ficou debaixo da árvore orando, suplicando o Senhor, e Deus estava ouvindo ele. Em um momento certo, Deus disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Né? O cego Bartimeu, Jesus não, ele disse: filho de Davi. Não disse só Jesus, né? Filho de Davi, filho de Davi. Reconhecendo realmente quem era Jesus, né? O Messias prometido. E essa intimidade é a mesma intimidade dos apóstolos. Então vamos colocar que o Bartimeu quem era? Era um homem que não podia entrar nem na cidade. Era um mendigo, estava na entrada da cidade, estava largado na margem. Né? E quando Jesus entra em Jericó, vai e encontra um homem poderoso. Então olha a diferença, né? Um que era abandonado por todos, que ninguém escutava ele, ninguém escutava Bartimeu, ninguém. E Jesus escuta. Jesus faz algo maravilhoso, passa direto, passa à frente dele, que coisa maravilhosa. Mas Bartimeu não. Zaqueu não. Zaqueu foi diferente. Zaqueu, talvez ele não, Jesus passasse, talvez ele não gritasse pelo Senhor. Zaqueu era odiado pela cidade. Né? Todo mundo sabe a história dele, era odiado. Ninguém gostava dele. E o que Jesus faz? Chama pelo nome. Hoje vou na sua casa. É assim que Jesus trata a ovelha. Que coisa maravilhosa. Pena que muitas vezes nós não queremos participar disso. A gente está distante. A gente foge. Fica distante do Senhor. Né? É duro. Gente, isso aqui é muito sério que eu vou falar para vocês. Quando a pessoa ela não tem forças para gritar pelo Senhor, né? Ela perde a vida de oração, ela perdeu a vida de oração, ela perdeu essa amizade com Deus, a comunhão com Deus. É uma vida triste, é uma vida oprimida, é uma vida perdida, é uma vida de solidão, porque só Deus, nós fomos criados para isso, é para Deus conhecer o seu amor, né? Conviver com Ele. Então a gente temos que buscar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, conhecer esse Jesus. No meu Facebook eu deixei lá um vídeo que é um pastor, né? Ele está à procura da ovelha dele, e aí quando ele olha de lado, ele vê uma ovelha, a ovelha que ele procurava, e ele chora. Né? É muito lindo. E ele diz: obrigado, né? Obrigado. Obrigado por deixar te amar. Obrigado por deixar cuidar de você. Obrigado por deixar se achar. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por ter gritado por mim. Obrigado por ter subido na árvore. Obrigado por ter se prostrado, chorado e clamado por mim. Né? Esse vídeo é muito forte. Eu vou tentar colocar emendado com esse vídeo, gente. Muito forte esse vídeo, né? Ele diz: obrigado. Né? Então, olha como é que é o nosso pastor Jesus Cristo. Gente, é experimentar, é beber da graça, é beber do amor de Deus.
né? Quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente não aguenta. A gente chora, a lágrima vem. Eu fiz uma época um retiro de 40 dias. Menina, eu chorei tanto, que isso aqui ficou todo dolorido. Porque você vai mergulhando, bebendo do amor de Deus, você vai descobrindo o quanto Ele nos ama. Por isso a importância de a gente tomar essas atitudes desses homens. O Evangelho está aí para nos ensinar. Porque se não a gente não buscar Jesus, o demônio vem nos oprimir. O demônio vai dizer: Deus não existe. Deus não te ama. Deus não te quer. Você não presta. Você só fez o mal. Você destruiu vidas. O demônio é o acusador, né? Mas Jesus não. Jesus não acusa. Jesus é o nosso intercessor. Então experimentar esse amor é isso. É se vencer. Matar o homem velho. Entendeu? É aproximar de Jesus. Aproximar. Lutar contra o homem velho. Contra a preguiça. Contra as próprias vontades. E ter temor a Deus é fundamental. Temor a Deus é fundamental na nossa vida, né? Então é isso, gente. Buscar esse amor de Deus. E é quando a gente encontrar Jesus, né, a gente pode todo dia se perguntar na nossa vida: será que eu conheço realmente Jesus? Será que eu conheço Jesus? O seu coração. Então é isso, meus irmãos. Hoje foi o vídeo mais longo que eu fiz, mas Deus abençoe a todos e vou tentar emendar esse videozinho que é muito legal. Deus abençoe. Tão distante e tão próximo, tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de